que é esse, vai falar sobre a importância do consumo de saladas prontas e como é possível proporcionar mais praticidade ao consumidor moderno, entregando valor e também nutrição, né, gente? Bom, convido agora ao palco o Stefan Koppmans, sócio fundador da Lavita Alimento. Stefan, vem. Se acomode, fique à vontade. O Paulo Schincariol, presidente da CNVEG, diretor da IBRAHORT, do Instituto Brasileiro de Horticultura. Fica à vontade, Paulo, se acomode. E o próximo convidado, ele vai mediar esse painel, é o Manuel Oliveira, diretor executivo do Instituto Brasileiro de Horticultura IBRAHORT. Manuel, fica à vontade, sejam bem-vindos, o palco é de vocês. A ideia é que a gente bata um papo. Eu trouxe algumas lâminas para a gente mediar, para a gente conduzir. Fiquem à vontade, né? Tem direito a réplica, tréplica. E quem quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão que o pessoal leva o microfone aí. E a ideia é a gente trocar ideia, falar um pouco das percepções que a gente está tendo, um pouco do trabalho que a gente está desenvolvendo no IBRAHORT, especificamente no grupo de saladas. Beleza? Obrigado, Paulo, Stefan. Muito bem. Vamos caminhar. Ótimo. Falar um pouquinho do que a gente vive, né? É o dia a dia do que a gente vive aí. Tem que apontar para aí? É legal. Foi. A gente vai estar sempre norteando o tema, sempre falando sobre praticidade, saudabilidade e sustentabilidade. Então a gente vai fazer algumas provocativas, trazer alguns conceitos, e aí, em função disso, a gente bota para os nossos especialistas passarem um pouco a visão deles. Questão de sustentabilidade. Está funcionando? Opa! Eu vou passar todas as lâminas, mas é para mostrar um pouco o conceito de circularidade e de sustentabilidade que a gente tem na salada. Salada, de certa forma, ela consegue encurtar a cadeia, a gente consegue conectar o produtor ao consumo de uma forma única, né? E, além dela agregar na questão de valor, a parte de resíduos, a gente consegue ter uma gestão mais orientada. E esse resíduo, que muitas vezes para nós é lixo, em casa é lixo, ele pode virar um outro alimento, né? Ou ele pode até virar um composto e voltar a completar. Paulo, quer fazer alguma parte? É justamente isso. Eu vejo que o grande lance dessa economia circular é que a gente não está comprando o resíduo e levando para casa. Né? O resíduo está na indústria, né, Stefan? Quando você colhe, você planta, você vem para o teu packing para produzir, aquele resíduo que ia ser gerado em casa, ele vai ser gerado ali e você tem um aproveitamento dele, né? Além da praticidade da salada pronta, eu acho que essa economia circular é algo que chama muita atenção, que traz muito benefício para a salada pronta. Entre os produtores, fabricantes, né, de vegetais frescos higienizados, as saladas, ou, como é dito na academia, o minimamente processado, a sustentabilidade, a questão ambiental e econômica, ela é importante? Né? A visão de vocês, o que vocês acham que isso é importante? E já aproveitando, emendando, o mercado percebe isso? Bom, Manuel, estão me escutando? Tá. Eu acho que, do jeito que foi apresentado aqui agora, essa economia circular, vamos falar, esse gerenciamento melhor de todos os recursos, menor desperdício, poder dar um fim mais nobre, por exemplo, realmente para a parte que a gente normalmente jogaria fora em casa, por exemplo, a casca dos legumes ou das frutas. Então, assim, essa cadeia mais bem gerida, eu acho que o mercado ainda, o consumidor ainda não tem essa consciência. Eu acho que o consumidor, por hora, ele enxerga a praticidade. Acho que é isso que é o principal em relação ao mercado. Agora, que isso é muito importante, tanto do ponto de vista, né, gerencial, realmente, do jeito que está colocada a pergunta aqui, a parte ambiental e econômica, essa cadeia gerenciada como um todo, isso gera eficiência, não só mais sustentabilidade, mas também mais eficiência econômica, inclusive. Então, acho que é muito importante. Mas
seria legal o consumidor também começar a perceber isso. Eu também, o consumidor, acho que ele vê valor na praticidade, né? De comprar pronto, levar para casa, não ter que preparar. Mas o pilar da sustentabilidade, eu acho que ele ainda é pouco percebido. Né? Tem muito o que se fazer. É aí que entra a Ceniveg, o Ibrahort, né? Os nossos programas para demonstrar isso. É importante nós demonstrarmos isso aos consumidores, que é uma atitude legal consumir salada pronta. Você está contribuindo de alguma forma para a diminuição de resíduo, melhor aproveitamento do alimento. Então, é importantíssimo, né? Mas eu acredito que o varejo, né, a instituição do varejo, ele pode ser um fator determinante para a gente poder propagar esses conceitos, né? É onde está o consumidor. Né? Quem que vai comunicar o consumidor tem que ser o varejo. A loja, né? Sim. A loja tem um grande poder de incentivar o consumidor a ir lá na prateleira e pegar aquele produto. E para isso que Concorda com isso, Stefan? Sim, acho que junto com o varejo, né, a gente também, né, o setor junto com o varejo, estimular essa comunicação, acho que ela é importante, porque é mais um valor que ele não é tão óbvio de ser percebido, mas uma vez dito, o mercado entendendo, a gente agrega mais um valor aí ao setor, com certeza. Beleza. Vamos caminhando aqui. Bom, vamos agora falar um pouco mais da questão da saudabilidade, da praticidade. Os tempos atuais trouxeram uma tendência de procura para alimentos saudáveis. Isso é perceptível, né? A gente vê cada dia mais isso. Né? O VFH, o Vegetais Frescos Higienizados, né? Tem como foco central a oferta de praticidade, né? Aliada à higiene e frescor. Tá difícil acertar o time aqui do... Aí vem a pergunta, né? Os vegetais frescos higienizados, eles estão absolutamente sintonizados com a tendência mundial de consumo de alimentos? Essa palavra absolutamente, ela deixa forte a pergunta. Eu acredito, olha, eu aceito a provocação, eu acho que sim. Eu acho que a gente está falando de uma alimentação mais equilibrada, né, se diz em vários aspectos, tanto no ponto de vista de saudabilidade, de equilíbrio alimentar, a gente fala em consumir mais vegetais, né, mais fibras, cada vez mais os estudos dizem a necessidade do consumo de fibras, e os vegetais higienizados, frescos, eles vão nessa tendência, facilitam esse consumo. E no ponto de vista também ambiental, também tem uma outra grande tendência que é questionar um pouquinho o excesso de consumo de proteína animal. De novo, o vegetal aí é a alternativa. Então, apesar da palavra absolutamente, eu acho que é válido. Eu acho que sim, totalmente em linha. Claro, o setor tem que ficar de olho também na questão do gerenciamento realmente ambiental, do impacto dela, exato, a questão dos resíduos químicos. Enfim, tem algumas outras tendências que o setor tem condições totais de estar junto, de estar na mesma onda. Mas ok, eu acho que está muito em linha, sim. Paulo, suas percepções? Eu acredito que sim. No meu ponto de vista, eu acho que ele está assim, sintonizado, né? Absolutamente é forte, mas é por isso que a gente acorda todo dia, por acreditar nisso, né? E faz o que a gente faz, porque eu acho que ele é uma grande parte, né? Grande parte da tendência mundial de consumo. Eu vi aqui na feira algumas coisas interessantíssimas e isso já está disseminado no Brasil, mas você poder chegar na tua casa e você fazer um snack, né, de um brócolis, por exemplo, que você já com a própria embalagem, você coloca ele no micro-ondas por 4 minutos e você tem um produto pronto para consumir, né, assim como diversos outros, como os pratos saudáveis, como saladas prontas, né, não desmerecendo a coxinha, né, mas futuramente, em vez de a gente ir lá e pedir uma coxinha ou pedir uma esfirra, pegar um snack de salada com sabor agregado àquilo, sim, tá sintonizado. Não tem como, eu não vejo que a humanidade vai evoluir para uma alimentação ultraprocessada, eu não vejo isso. Vai evoluir para o natural, para o saudável, para o prático, né, gastar menos tempo no preparo do dia a dia, um gerenciamento de resíduos. Então, sim, está absolutamente sintonizado.
Foi bastante provocativo, mas assim, realmente como que a gente vai estar contribuindo para, né, contribuindo para a sociedade, contribuindo para a evolução, né? Mas vamos lá, vamos continuar as provocações. Os hábitos alimentares mais saudáveis já é a realidade. Mundialmente, cerca de 70% dos consumidores estão mudando a dieta para prevenir a obesidade. Então, isso já é uma pauta constante, né? No Brasil, a Mintel, a empresa global de inteligência de mercado, 51% das pessoas têm priorizado uma alimentação saudável. Então, já está próximo da gente, já está no nosso meio, já está vivendo isso. E, além desses fatores, né, existem outros fatores influenciando novos hábitos alimentares? O que está provocando as pessoas a terem novos hábitos alimentares? Porque aqui é questão de saúde, né? Obesidade, estética, saúde, né? O que mais, né, pode estar impulsionando essa vontade das pessoas mudar seus hábitos? Acho que a praticidade, né, o tempo, o dia a dia das pessoas hoje mudou bastante, né? Está mudando? Tá Muito? mudando, vejo que sim. Famílias menores? Famílias menores, menos tempo para preparar. É diferente você preparar uma refeição por um ambiente festivo, social, né? O dia a dia é diferente. Então eu acho que esse é um fator que contribui bastante. Eu acho que a busca por novos sabores, a busca por novas experiências de consumo também, o consumidor curioso, eu acho que isso envolve também. Mas o principal pilar é a nova geração. A nova geração, que é tudo pronto, que é tudo, né, ali rápido, né, consumir fácil. Não sabe cozinhar. Não sabe cozinhar. Isso é uma coisa, acho que a gente tem que lembrar. Cozinhar é uma arte, é conhecimento. Se você nunca cozinhou um feijão, você tem que ir lá e fazer pela primeira vez, normalmente você vai errar. Então, assim, as gerações anteriores, eles vinham aprendendo ali com as mães. E aquele conhecimento foi sendo transferido sem a gente perceber. Mas hoje em dia, essas gerações novas não sabem mais cozinhar, né? Eles estão perdendo, estão sabendo ainda fazer um ovo frito, ainda vai, um miojo, né? Uma pipoca de micro-ondas. Mas cozinhar mesmo, fazer uns pratos um pouco mais elaborados, a geração nova, ela está cada vez mais distante. Então, acho que isso também é um item que influencia muito na mudança de hábito de consumo. Com certeza, eu vejo isso em casa mesmo. Eu tenho até uma história engraçada para compartilhar aqui, aconteceu recentemente. Eu tenho uma filhinha de 7 anos e apaixonada pela mãe dela, né, minha esposa, aquela coisa toda, e elas têm um amor incrível. E esses dias ela falou assim para minha esposa: nossa, mamãe, eu sou muito feliz por ter você, porque você faz tudo para mim. Ela pensou, quase tudo, você não cozinha. Não sabe cozinhar, né? Exato. Então, é o que você está falando, né? E aí, se você não sabe cozinhar, você vai buscar a praticidade, você vai buscar o pronto. E eu acho que a indústria de alimentos, ele precisa até se atentar para, né, hoje existe aí já muito prato pronto, só que ele não consegue ainda entregar a nutrição completa. Você tem aí as lasanhas, você tem as pizzas, você tem os hambúrgueres congelados, você tem o iFood. O iFood, né, vamos falar assim, o comprar no restaurante é caro. Você não sustenta isso, você não consegue sustentar isso no dia a dia. Exato. Numa eventualidade, muitas vezes você se premeia, enfim, uma decisão diferente. Se você quer comer realmente o prático dentro de um orçamento, você não tem equilíbrio. Porque a indústria de alimentos, ele consegue tratar bem a proteína, o carboidrato e a gordura. As fibras, que são os vegetais e as frutas, eles não conseguem ainda escalar isso e distribuir isso. Então, acho que a indústria de alimentos precisa se atentar para atender essa demanda que eu acho que vai vir muito rápido. Porque a próxima geração, daqui 15 anos, ela está aí no mercado, né? Ela vai estar vivendo sozinha e ela precisa se alimentar, né? Com certeza. E eu acho que um outro ponto também que influencia aqui, Manuel, é o poder de compra. E aqui eu coloco, normalmente quando a gente fala em poder de compra, a gente pensa as pessoas tendo um salário melhor. Eu acho que uma outra maneira de a gente influenciar os hábitos alimentares é a indústria também conseguir ganhar eficiência e levar a solução num preço menor. Eu acho que o nosso setor, quando eu visito os Estados Unidos, quando eu visito a Europa,
eu vejo o quanto que o nosso setor é caro no Brasil. Apesar do produtor, ele não está, vamos falar assim, surfando num lucro gigantesco, não, ele tem as margens dele muito apertadas. Mas o FLV no Brasil, inclusive o processado, ainda é caro. Porque a nossa cadeia ainda tem muita eficiência para ganhar. Desde dentro da porteira, desde os packing house, desde as indústrias de processamento, a logística, o próprio varejo. Eu acho que o varejo, quando eu vejo as margens que o varejo precisa colocar em cima dos produtos, comparado com como eu vejo lá na Europa e nos Estados Unidos, onde eu tenho um pouco mais de proximidade, não sei como é que é em outros países do mundo, é muito grande. Eu tenho certeza que o varejo não está pondo essa margem toda porque ela está querendo ter um lucro fora do comum, é porque ela também precisa evoluir os processos internos. Aqui eu estou falando no varejo em geral, tem muitas exceções. Mas, então assim, eu acho que uma outra maneira para a gente influenciar não é só o poder aquisitivo do brasileiro subir, mas a cadeia chegar mais eficiente na ponta. Da cadeia. Exato. Esse é um outro ponto que eu acho que é importante colocar. Que é uma seara que, acho que as saladas prontas podem ser um grande fator de mudança disso, porque ela consegue encurtar a cadeia, né? Nós temos cadeias muito longas ainda no Brasil. E as saladas, você chega muito próximo do consumo. Longas e um tanto quanto ineficientes, né? Em muitos pontos, né? Aí é que está a necessidade da gente evoluir, né? Mas aí também está a oportunidade, né? Tudo isso é oportunidade. Essa é a oportunidade, né? é isso que gera trabalho, né? Se não tivesse tudo pronto, não precisava a gente trabalhar mais. Bom, a gente vai trazer um pouquinho, algumas lâminas de uma pesquisa que a gente fez, né, da comissão do qual o Paulo é o presidente, que a gente buscou avaliar como que está uma fotografia do setor, como é que está o mercado, né, para os produtores de saladas prontas no Brasil, e a gente mapeou isso. A gente está trazendo só alguns insights, só para agregar na discussão aqui, e para também passar para vocês as percepções, né? Importante lembrar que quem quiser ter acesso à pesquisa, lá no site do Ibrahort, da CNVEG, tem essa pesquisa completa lá, faz o download, ali tem muitas informações importantes, né, relevantes. A gente procurou conversar com a grande maioria dos produtores de vegetais frescos e higienizados e traduzir isso um pouco numa pesquisa. E essa pesquisa ela faz parte de uma trilogia. Então a gente viu uma fotografia do setor. A próxima é como que a gente é visto pelo mercado, né? Né? Conversar com o consumidor, né? com o varejo, né? E a terceira é o potencial que esse mercado existe. Então, nós vamos chegar lá ainda, né? Os pontos que foram avaliados eram a qualificação e quantificação das empresas, empregos gerados, a estrutura das empresas, estrutura organizacional, a representatividade geográfica. A gente conseguiu fazer uma pesquisa que praticamente todo o Brasil teve, nós tivemos representantes lá, né? Questão dos produtos, a logística, a demanda, como é que funciona hoje para essas empresas. Análise do setor que ela atua, né? Se é mais institucional, se é mais no varejo. Reconhecimento das entidades de classe, representatividade, planejamento e uma autoavaliação de mercado. O que a gente trouxe aqui foi bastante interessante, porque começa a dar um desenho de como que está esse mercado. 62% das empresas entrevistadas atuam diretamente no varejo. 34% no varejo institucional. O varejo institucional que a gente fala é o fast food, a indústria de hospitais, restaurantes. Não é vendido ao consumidor final, que não tem contato direto com o consumo final. Esses dois juntos representam 95% do mercado. Então, governamental hoje, que tem um potencial enorme, né, principalmente os programas de alimentação escolar, a parte militar, toda a parte governamental é um mercado gigantesco, que a gente nem chegou perto dele. Só uma beliscadinha ali, né? 3% só. Outra coisa bastante interessante e que a gente vem se questionando muito, das empresas que produzem salada, 55% dessas empresas, dessas indústrias, né, tem produção também, né, de vegetais. Eles também são produtores.
né? Eles não são só processadores. É um número bastante grande, bastante grande. Né? E aí vem a pergunta. Né? Na visão de vocês, como é que vai estar esse cenário para os próximos anos? Em que sentido? Como é que vai estar a proporcionalidade da presença do varejo, institucional, governamental? E se as empresas que produzem saladas, se elas vão ter que também continuar nessa seara de produzir sua matéria-prima? Sabe que esse cenário tende a mudar? Bom, em relação à primeira pergunta, sim, eu acho que o governamental com certeza vai entrar também. Então é mais um mercado aí grande para agregar ao setor, né? E eu acho que assim, lá fora também o varejo é o que domina. O varejo é o que mais se vende, né? Então eu acredito que dentro do que você mostrou ali dos números, o que vai crescer talvez é o governamental, né? E o resto vai continuar crescendo. Em relação a essa pergunta aqui, né, você trouxe que 55% das indústrias de processamento, eles têm produção agrícola própria. Eu acho que isso é um fenômeno, porque o setor ainda é um setor ainda iniciante, eu até diria, apesar de ter algumas empresas com mais de 20 e poucos anos, mas ainda acho que é um setor muito em crescente. E também, de novo aqui, olhando lá para fora, normalmente esse setor ele nasce de dentro da produção agrícola mesmo. São produtores, é natural que a agregação de valor saiu das empresas agrícolas. Agora, se isso vai continuar, essa tendência, acho que não. Eu acredito que a indústria vai se especializar em processar e ela vai agregar produtores para trabalhar junto, num formato provavelmente muito parecido com o sistema de suínos e de aves aí na BRF, JBS, essas empresas. Acredito que vai para esse modelo. Um modelo mais integrado. Integrado. Né? Mas eu acho que a indústria nunca vai poder deixar de lado a gestão da matéria-prima. Ele precisa estar muito próximo do que acontece no campo, ele tem que influenciar, trazer a tecnologia, fazer o planejamento, então a inteligência da matéria-prima provavelmente vai ampliar muito na indústria, mas talvez o executar ali, eu acredito que uma tendência é o produtor integrado, é o que eu imagino. Tem modelos, eu vi um modelo no México, onde uma empresa, a líder de mercado do México, ele produzia 100% que processava. Então eu acredito, tem modelos e modelos, mas acho que olhando no geral e olhando aqui para o Brasil, a dificuldade de lidar com o clima no Brasil, o tipo de agricultura, eu acredito que o modelo integrado seja bem interessante. Desafiador fazer uma previsão, né, Stefan? Porque um dos pontos que impede o crescimento da indústria de saladas prontas é a falta de matéria-prima, correto, Stefan? É a gestão da matéria-prima. A gestão da matéria-prima. Bom, pelo menos para a Lavita é o principal gargalo. Uma coisa que a gente percebe no mercado, uma grande dor que a gente percebe é a famosa ruptura, né? E o que limita é a produção. Esse ano tivemos problemas com alface, desde o final do ano passado até quase o meio desse ano. Então, é um desafio. E fazer uma previsão do que vai acontecer é trabalhoso, porque... E é o que fica muito claro quando a gente vê um pouco o mercado fora do Brasil, que deixou muito claro na última missão técnica nossa, a importância da qualidade da matéria-prima que chega na fábrica. Então, não basta ser alface, né? Tem que ter um padrão de qualidade elevado, assim como os legumes e como as frutas, né? A gente não vai conseguir processar o que está ruim. Se a gente processar uma matéria-prima ruim e higienizar, a gente não vai ter um produto de qualidade lá na frente. As indústrias de vegetais frescos higienizados precisam do que há de melhor para ter um produto final muito bom. Então, é muito sensível a questão da matéria-prima. Isso que você está trazendo, Paulo, existe muitas vezes uma ilusão. Realmente, a matéria-prima que vai para uma indústria, ela, em geral, ela supera a matéria-prima que vai... Eu estou falando aqui agora de alface, de folhas. Uhum. Aqui o que vai para o Ceasa, por exemplo, o que vai muitas vezes até para o varejo de forma in natura, você ainda tem o ato de lavar em casa. Então, a preocupação, muitas vezes, com pragas, ela é média. Ela é uma preocupação,
mas ela não é limitante. Numa indústria de salada pronta, não dá para você receber uma matéria-prima que está com muita praga. Não tem um processo industrial que garanta a retirada das pragas. Então, o trabalho começa no campo. Então, muitas vezes, a matéria-prima da indústria, no caso de folhas, é mais alto padrão do que do próprio, o que vai para o mercado de consumo mesmo, normal. E eu acho que no varejo isso é vivido diariamente, a questão da ruptura. A indústria, como ela está interligada com o processo de fornecimento, então acaba ficando muito vivente, né? É uma dor muito grande a ruptura. E o produtor, ele acaba ficando muito distante dessa realidade. E eu acho que essa questão que você colocou do produtor estar integrado, né? É um modelo muito bonito. Né? Ele consegue participar e entender a necessidade. A gente vê, o produtor sempre ele acaba se escondendo atrás, né, da cadeia, né, pelo modelo de negócio que a gente teve até hoje. Né? Só que isso cada dia vai ser mais pressionado. Né? E a indústria ela tem condição de ajudar o produtor a crescer, né, a melhorar as práticas deles, a trazer um profissionalismo para ele. Né? Eu acho um modelo bem interessante e viável pelo cenário que nós temos no Brasil, né, de pequenos agricultores, agricultura familiar. Parece ser um cenário interessante. Vamos lá. Das pesquisas que a gente fez, 2 pontos. Né? A gente perguntou para as empresas se no último ano, né, se elas tinham tido crescimento. 89% falaram que tinham crescimento, só 11% tinham tido retração. Então, é um mercado... Esse nos assustou, porque 89% das empresas que trabalham com saladas tiveram crescimento. Né? E... Vamos lá. E quando a gente colocou para eles, tá, e como é que vocês veem os próximos 12 meses? E aí, novamente, uma posição muito positiva, sabe? Muito otimista, que acreditam que vão ter crescimento nos próximos 12 meses, né? E apenas 14%, não, eu não vou crescer, mas eu vou manter, não vou ter uma retração só de 4%. Isso, para uma cadeia, isso é extremamente positivo, extremamente otimista, né? Além disso, a gente colocou para eles, e de forma espontânea, né, as pessoas entrevistadas, a gente perguntou quais são ali os entraves, né, porque o cenário é positivo, né, eu venho de um ambiente de crescimento, tá, mas não tem problema, então está tudo resolvido, né? É isso que eu ia falar, onde está crescendo também tem um monte de desafio para ser resolvido, né? Que parece, mas todo mundo está crescendo, vai continuar crescendo, então não tem problema, né? E aí eles colocaram aí numa ordem de importância, um dos grandes entraves que eles estão encontrando no dia a dia, né, na lida ali, a questão da mão de obra, em vários aspectos, né, tanto a parte de capacitação da mão de obra, ela está preparada para esse ambiente fabril, né, que a fábrica, a dinâmica é diferente, né, ou questões trabalhistas, de falta mesmo de ter pessoas para poder estar integrando o quadro de corporativo da empresa. Um pouco a falta da cultura do cliente, e aí no aspecto que os vegetais frescos higienizados é um produto novo, né, que tem poucos, ainda é pequeno e tem poucas opções, então essa interlocução com o varejo também precisa existir. A questão da comercialização, dos aspectos até que o Stefan colocou de preço, embora se a gente colocar quilo de produto in natura que transforma em quilo de salada e fazer a conta de todo esse processo, é questionável se realmente é mais caro, né? Mas lógico que tem uma ineficiência na cadeia muito grande ainda para avaliar, mas eles colocam essa questão da interação com o varejo, do varejo entender a característica do produto. Logística, né? A gente está um país continental, né? Então, diferente da Holanda, que é 200 por 400 metros, aí já cruzou a Holanda inteira, né? O que para nós é impossível imaginar, é fácil, e na pesquisa a gente tem isso, tem empresas que andam 1.000, 1.500 quilômetros para entregar uma alface, né?
falta de regulamentação, e aí está um pouco do processo de maturação do próprio conceito. Né? Existem já normas regulamentadoras, mas não tão preparadas para o ambiente que a gente está vivendo das saladas. Então isso tem que evoluir também. Matéria-prima, tanto que aí a matéria-prima, como muita gente produz, a matéria-prima não aparece como principal, mas está entre os 8 itens mais importantes aí das fraquezas, né? Equipamentos e maquinário, né? E aí é onde o Paulo fica muito contente, que é onde ele pode ver que tem um futuro brilhante pela frente. Né? E o controle de qualidade, porque quando você está falando com a indústria, o Stefan acabou de colocar aqui, na indústria não tem tempo para ficar arrancando pedacinho, né? Processo, ganho de eficiência. Né? Não ter um produto de qualidade preparado para o ambiente fabril é um empecilho do sucesso dos negócios, como eles estão colocando aqui. E aí eu pergunto assim, pelo que vocês viram, né, que conclusões podemos chegar, né, do otimismo e dos entraves? O Paulo fica feliz, né? Deixa para o Paulo essa. Oportunidade, né? Eu acho que essa é a grande conclusão. Um setor que vem crescendo, apresenta uma avenida de crescimento, é um negócio do bem, é uma causa muito forte. Né? Os benefícios da salada pronta, ele não está só do lado do produtor ou só do lado de quem o processa, ele também está do lado do consumidor muito forte, porque é um produto do bem, é uma causa muito forte. E esses tipos de problemas e desafios, eu acho, apesar da gente ficar indignado, porque nós somos indignados, por isso que nós fazemos parte de uma associação, porque a gente quer resolver os problemas, a gente quer transpor esses entraves de uma forma mais rápida, mas no fim de tudo é uma grande oportunidade. E todos esses entraves, eu acho que eles são completamente normais ao desenvolvimento de um setor. Né? Um setor novo que está começando, que está se desenvolvendo, é completamente normal esse tipo de entrave. Né? O grande ponto fala-se de mão de obra. Mão de obra ele é um problema transversal a todos os setores. Não é um desafio só da salada pronta, né? E aí cabe políticas de cada empresa para resolver. A questão da comercialização, da falta de entendimento do consumidor, da justificativa de preço, isso é uma questão de tempo, porque é óbvio que o produto fresco higienizado é muito mais interessante. Então, eu vejo que é uma questão de tempo para que isso seja de conhecimento de todos. Né? Eu vejo também, quando a gente fala em justificação de preço, que há um mito na salada pronta, quando eu escuto muita gente falar, mas esse é um produto para rico, esse é um produto para classe A. Gente, não é, porque a classe A ela tem tempo de preparar o produto dela, né? Ou ela tem ajudante em casa. A classe C, a classe D, que não tem tempo de preparar, essa sim precisa de uma salada pronta. Né? Então, justificar preço é difícil, né? Nós como consumidores, temos a tendência de comparar preço com preço. Eu vou pegar um saquinho de salada pronta, custa 9, 10 reais. Né? Quantos pés de alface eu compro com isso? Mas essa é uma conta injusta de ser feita. Hoje em dia é só um pé, viu? Eu acho que é uma conta injusta. A diferença do preço da salada pronta em relação à in natura caiu muito nos últimos anos. Então, tá aí, ó. Né? Então, e cada vez mais vai acontecer isso, porque... Pense, então, cada um de vocês que estão aqui vai fazer uma salada em casa hoje. Você quer alface na tua salada, 2 tipos de alface, você quer cenoura, você quer beterraba, você quer um pouquinho de cebola. Né? Você vai ter que comprar um monte de produto, você vai levar um monte de resíduo para tua casa, vai preparar esse resíduo, né? Vai preparar o alimento, você vai jogar fora o resíduo, você pagou, trouxe o resíduo para casa, preparou ele, vai pagar imposto para ele ser descartado. E com todos esses itens ainda vai comer a mesma salada a semana inteira, ainda vai sobrar no final do dia. Exatamente. Enquanto se você passa no Oba, pega uma saladinha da Lavita, você vai comer aquilo lá aquela noite e acabou. Você só vai descartar o plástico que é reciclável. Né? É vendedor, viu, Francisco? Vendedor é terrível. Mas não é verdade, Francisco?
Pô, passa lá, pega uma saladinha pronta, acabou. Você não tem que preparar, não tem que trazer lixo para casa, não tem que jogar lixo fora. Com certeza ela está muito mais bem lavada do que se você fosse lavar em casa, porque a indústria tem os processos rigorosos de higienização e sanitização. Em casa, então. Shelf life, durabilidade, Gente, fresquinho, já refrigerado. Estamos quase acabando nosso tempo aqui. Mas também, a palavra que eu quero trazer só, Manuel, também é oportunidade. Acho que desafio, né, problemas, essa é a oportunidade de evoluir. Então, acho que é oportunidade. Nós vamos indo praticamente para a última lâmina. A gente fez aqui uma contribuição do Nick aqui, que é um holandês fora da casinha, e ele fez um comparativo Brasil e Europa. Um holandês nato, né? Tem um conhecimento no mercado lá e aqui no Brasil. Ele pegou alguns itens e comparou, né? E isso, de certa forma, pode ser uma visão do que está por vir, né? E no Brasil a gente Manuel, posso só complementar o currículo do Nick? Nick, Boa. ele é um holandês que mora no Brasil, ele é sócio da maior empresa holandesa de saladas prontas. Então, os dados que ele trouxe a fonte é confiável. Então, só para... É legal esse comparativo. Legal, E você vê no Brasil ainda, a grande maioria dos nossos produtores são pequenos e médios. Quando você vai para a Europa, o perfil do fornecedor que está entregando para a indústria já é de porte grande, né, e médio. A parte de certificação, que seria uma forma de mostrar, garantir qualidade. No Brasil isso ainda é inexpressível. Lá, sem Global Gap, você não vende, né? A relação com o varejo, no Brasil hoje ou você é reprovado ou você é aprovado. Não, lá, Manuel, aqui é o recebimento da matéria-prima na fábrica. Na fábrica. Aqui no Brasil ainda é um gerenciamento ainda muito sim, não, preto no branco. Na Europa eles têm um programa de pagar por qualidade. Por qualidade. A Lavita já tem isso de certa forma, né, Stefano? Também já você implantou. implantou um sistema parecido, né? Sim. Foi bom para você, teve excelente resultado com isso. Sim, com essa prática. Isso traz muito ganha-ganha. O produtor, ele traz melhoria, imediatamente ele tem um benefício financeiro com isso também, porque a melhoria dele é imediatamente uma melhoria dentro da linha. Então você cria uma relação mais transparente de ganha-ganha quando você cria parâmetros de medição, que não é só se o produto está legal, se o produto está ruim, sabe? Então é muito interessante. É claro, a gente se inspirou lá fora. A questão do consumo, né, per capita no Brasil não chega a meio, né, 0,5 pacotes por semana por habitante. Na Holanda, a gente chega a 1,5 pacotes por semana por habitante. Então, assim, é enormemente maior do que a realidade que nós vivemos. Hoje a gente dificilmente participa de mais do que 5%. Obviamente tem redes e redes, regionalizado, mas de forma geral participa muito pouco do mercado. E na Holanda, quando você vai, 50%, 60% do que é consumido já está processado, já está picado, cupetado, disponível, pronto para consumo. Uma realidade bem diferente. É uma avenida para a gente chegar lá. E se a gente falar assim, putz, se a gente crescer 5%, é dobrar o mercado de saladas. E ainda está muito longe. Então isso também mostra o otimismo, né, do setor para nós, né? O crescimento. Nós estamos num franco crescimento do setor, muito forte. Né? É um ritmo de crescimento que hoje na Holanda é centavos, é fração de percentual. Né? Lá não tem tantos os desafios, mas não tem também tanta oportunidade. Não tem tanta oportunidade. Sim, mas aqui é porque a Europa está no mínimo 30 anos à nossa frente. Exato. Então, eles tiveram a curva de crescimento também na faixa de 20% por 30 anos seguidos. Agora que esse setor está ficando maduro lá, ele está começando a entrar num platô. Né? Então, eles estão buscando inovação agora. Né? Eles estão indo para um outro salto agora, as indústrias de lá, que já é para os pratos prontos, porque o mercado de salada pronta ele já está um pouquinho mais entrando num platô. Mas cresceram por 20% ao ano também, 30 anos seguidos também. Bom, o tamanho das fábricas, né, é um número absurdo, né? Imaginar 10 milhões de pacotes semana, né?
10 milhões de pacotes por semana. Fábricas na Europa são como frigoríficos no Brasil. Ou fábricas da Unilever, da Nestlé. São monstruosidades. E aqui no Brasil ainda estamos iniciando. Tem bastante espaço para embalagem ainda. Tem um mercado promissor ainda. A gente vê a cadeia de novo, a questão da logística, né? Hoje o fabricante no Brasil tem que fazer porta a porta. Lá já existem estruturas intermediárias de cadeia de frio que também facilita, que aumenta a velocidade, né, da entrega, da eficiência. E essa é uma... Acho até que o Stefan pode falar muito melhor do que nós aqui, porque ele vive a dor mesmo, né? A cadeia do frio, a distribuição fria, esse é um calcanhar de Aquiles muito forte, né, Stefan? Você me falou uma vez, o frio é inegociável, né? E dentro da nossa pesquisa demonstrou bastante isso também, né? E a gente tem que trabalhar essa questão. Tem que trabalhar, as indústrias têm que trabalhar essa questão do frio, né? Que é o que vai gerar qualidade para o produto final, né, Stefan? Né, o nosso conservante é a cadeia de frio, né? Quando alguém me pergunta, mas usa conservante? Não usa conservante, mas ok. Como é que a salada então pode durar 7 dias, 10 dias? Por conta de frio, claro. Tem outras tecnologias, não é só o frio, mas o frio é o principal, é a base, né? Então, o gerenciamento da cadeia de frio ele é crucial para esse setor. E é uma pena que o varejo brasileiro ele ainda não, ele tem dificuldade de gerenciar a cadeia de frio com frequência grande de distribuição. Sabe, uma coisa é você distribuir o presunto, o queijo que tem 1 mês, 2 meses, 3 meses de validade. Os CDs dos varejos brasileiros já estão bem familiarizados com essa cadeia de frio. Quando você fala de uma cadeia de frio que ele tem que fazer picking todo dia, tem que entregar praticamente todo dia nas lojas, é um desafio grande. Então, hoje, o fabricante, né, o processador, acaba fazendo esse papel. E mão de obra é uma questão geracional, né? Então, é no mundo inteiro. Então, a gente não pode reclamar disso, porque não vai ser diferente. Criar boas políticas para atrair e reter. Agora a gente tem que lidar diferente com esse novo perfil, né? Bom, fazendo as comparações, como podemos esperar que essa evolução possa acontecer? A pergunta é assim, né? Pergunta de $1 milhão, né? Como é que vai ser daqui para frente, né? Visto esse cenário tão distante do momento que a gente está vivendo e onde a gente pode chegar, né? Vamos comparar que a gente vai ter a mesma economia que os países europeus, mas se a gente tem menos que 5%, né? O que está por vir, né? Com que velocidade a gente vai avançar? Esse é o intuito da pergunta. E como é que esses entraves que a gente tem vão ser rompidos, né? Para mim, é de novo oportunidade. O resumo que eles começaram antes. Então, o setor está mais maduro, está mais consolidado. Não basta as fábricas tentarem evoluir, os produtores têm que vir junto, as indústrias de máquinas têm que vir junto, os distribuidores têm que vir junto, o varejo tem que vir junto. É a cadeia toda. O próprio consumidor tem que evoluir junto. O consumidor também tem que aprender a consumir. Tem uma coisa engraçada às vezes, que a gente fala internamente na empresa. Sorvete, cadeia de frio. O consumidor também faz parte da cadeia de frio. Né? O consumidor ele compra uma saladinha e antes de ele ir para casa ele passa no cinema e deixa o carro no sol do shopping. A salada ainda vai chegar em casa bem, mas ele vai estragar mais rápido. E ele não vai fazer a correlação, é diferente do sorvete. O sorvete, se ele deixar no carro, ele vai chegar em casa derretido, ele vai entender a cadeia de frio. A cadeia de frio no sorvete é entendível. A cadeia de frio no processado, não. É verdade. Porque o efeito do rompimento da cadeia de frio é posterior, ele não vai linkar as coisas. Então, até o consumidor, de certa forma, precisa aprender também junto. Paulo? Eu acho que é bem o que a gente falou, né? A cadeia vai evoluir organicamente e o que o Stefan falou também, a educação do consumidor, ela é fundamental. Os entraves estão aí, a gente já estamos vivendo ele, né? E eu acho que a representatividade e a união das pontas que faz toda a diferença. E aí que entra o papel do Ibrahort, da Ceniveg, para a gente poder transpor mais rápido essas barreiras. Legal. Obrigado, Stefan. Obrigado, Paulo. Nós que agradecemos. Manuel, alguma consideração?
Eu tenho. Eu quero dar os parabéns para o IBRAORT por um trabalho muito importante que talvez aqui em público gostaria de colocar, que é raro a gente poder expor um trabalho que o IBRAORT faz. A reforma tributária está acontecendo no país e o IBRAORT está ativamente trabalhando para que a gente seja visto nessa reforma. Eu não estou falando nem agora, não estou nem falando da questão das saladas prontas, eu estou falando do FLV. O texto que está lá hoje, que já foi votado no Congresso, na Câmara dos Deputados, já tem a influência do IBRAORT. Sem o IBRAORT, provavelmente o nosso setor estaria sendo muito mais tributado. Falando setor agora, essa feira. A gente está isento, né? O FLV, agora a discussão não é processado, pelo menos o texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, o FLV está isento de impostos, certo? Na reforma tributária. Então, é uma conquista extraordinária para esse setor e é um trabalho, Manuel, aí os diretores do IBRAORT, a equipe toda do IBRAORT está lá em Brasília fazendo esse trabalho e eu tenho certeza que se não tivesse isso, provavelmente o setor ia pagar imposto. Então, isso também é uma maneira de aumentar o consumo no país. Políticas públicas. A melhor política pública que existe é a tributária, né, que é trabalhar com o preço final de um produto. Então, quero te parabenizar aí pelo trabalho que está sendo feito, extraordinário. O setor agradece muito. Bom, agradeço, Stefano, mas isso é uma construção das lideranças, né? O IBRAORT só existe porque existem líderes dentro dele, né? São pessoas que estão doando o seu tempo em prol da sociedade, em prol da categoria, em prol de uma ideia, em prol de desenvolver e deixar o alimento disponível, né? A gente entrega saúde, né? Efetivamente, nosso setor, né? Essa feira aqui entrega saúde. E a gente tem que se esforçar, né? Então, estamos construindo juntos tudo isso. Obrigado. É óbvio que a gente tem que ser realista que a reforma tributária não está concluída, mas pelo menos o passo número 1 é de total êxito. E isso acho que a gente já pode dizer. É óbvio que a gente tem que aguardar o Senado agora e ver o que vai acontecer. Mas se não tem o trabalho do setor junto, a gente teria um risco muito alto de estarmos fora dessa reforma. Bom, próximo passo. Terminamos. Próximo o passo tempo. é encerrar, que a gente já está com o tempo estourado. Então não tem perguntas da plateia? A gente não vai conseguir fazer pergunta, infelizmente, tá? Porque a gente precisa agora seguir a programação. A gente vai estar por aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado a Valesca pelo espaço que ela criou para nós também e a feira. Parabéns para vocês. Obrigada, Manuel, pela mediação, Stefan, e também ao Paulo pela participação aqui, todo o conteúdo importantíssimo compartilhado, viu?